Alô, pessoal, muito boa noite. Mais um programa ao volante da plataforma digital Priority Conteúdos. E eu tenho que agradecer, mas agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui com vocês, mais um programa ao volante e trazendo heróis, ídolos do automobilismo brasileiro. Nós tivemos aqui Birdi Clemente, Haroldo Balmer, o Águia e tantos outros, Schumacher, Paulo Gomes, querido Paulão, um abraço para você. Tantos nomes importantes que passaram por aqui e outros tantos que a gente quer trazer. Mas alguns são muito especiais. Muito especiais porque a gente leu a respeito deles. Nós vimos fotos antigas, aquelas bem amareladas, né? Preto e branco, salvas no fundo do baú. E, de repente, nós começamos a encontrá-los aqui. Os nossos heróis dos quadrinhos do automobilismo, das histórias dos livros. Vem aqui, no programa ao volante, encontrar com vocês e contar um pouquinho da história deles. Porque só assim que nós vamos ter um futuro campeão. Essa história de você não saber do teu passado, de você não saber como as coisas começaram, não te ajuda no futuro, porque você não entende a coisa. E é exatamente essa a possibilidade que nós temos agora, de fazer um mundo melhor. E a pessoa que está aqui conosco hoje, se eu não estou enganado, tá? Ela andou de Fórmula 2 no March Ford, ela andou de Fórmula Ford em Royale, Bino, Heavy, Polar, andou de Super V, também com Polar Cayman. Aí teve a Fórmula V, protótipos, andou com Avalon Chrysler, Polar, Malzone, que mais? Volkswagen, Puma, andou de Porsche 907, andou de Porsche 910, andou de Alfa Romeo. Bom, para fazer inveja a gente, também andou de Maverick V8, de Corcel, de Chrysler GTX. Olha, isso que eu me lembre. Mas deixa ele contar com vocês, Chico Lameirão. Opa, Gildo, você escorregou bastante nas palavras aí. Então, foi um tempo, né? Foi um tempo. A nosso começo de conversa, eu falei de alguns nomes cariocas que eu achei importantes. Se você quiser, eu repito, ou eu não sei se foi gravado, tá? Não. Por favor, eu gostaria muito que você contasse para o nosso público aqui aquelas palavras iniciais, porque são para lá de interessantes e muito enriquecedoras, por favor. Não, a bem verdade, eu acho que o Rio de Janeiro, aliás, o automobilismo brasileiro deve muito à cidade do Rio de Janeiro, porque vocês tiveram nomes fantásticos aí, começando por Manuel Tefé, que fez a Gávea, foi assim um negócio fantástico, colocou o Brasil no cenário mundial, tá? E porque eu vou repetir que à época se pensava que a capital do Brasil era Buenos Aires, né? E então nasceu a Gávea,
foi um sucesso fantástico, tá? E o Manuel de Tefé não foi só isso. Além de ele ganhar duas edições da Gávea, acho que a 33 e 39, é, uma com Alfa Romeo, outra com Maserati, né? E ele colocou a ideia ao seu Chico Landi e ao Tony Bianco de fazer uma categoria, porque o Tefé falava assim, olha, não é todo mundo que tem condições de ter uma Ferrari, uma Maserati, uma Alfa Romeo para correr. Nós temos que fazer carros baratos para mais gente, para uma nova geração vir. Isso acho fantástico, uma pessoa que pensa desse jeito. Tá? E aí o seu Chico Landi fez sete Fórmula Júniors, tá? Aliás, seis. Um não era Fórmula Júnior, que era com o motor Alfa Romeo. Mas os outros usavam o motor DKV e Gordini. Né? E essa categoria existia na Europa. O Fritz Sorey e o Christian Heinz tiraram primeiro e segundo lugar numa corrida em Messina. Tá? Um fato importantíssimo. Mas vocês tiveram mais gente, vocês tiveram os irmãos Ferreirinha lá, que fizeram a EVE, o Ricardo Ascar com a Polar, tá? O Carlos Alberto Scorzelli, que foi nos anos, bem no comecinho, trouxe o primeiro Fórmula Ford da Inglaterra para cá, tá? Até depois tem uma vírgula para falar disso que é interessante. Vocês tiveram o feiticeiro, o grande preparador, o Luiz Felipe Gama Cruz, que faz motores excelentes, tá? E como dirigente, o Girão foi preponderante para o automobilismo carioca e brasileiro, tá? E para finalizar, tem mais nomes, porque eu não me recordo de todo mundo, mas tem o Nelson Piquet, que só foi campeão mundial, né? E é carioca. Então, o Brasil realmente deve muito ao Rio de Janeiro e sempre fica a pergunta como vocês foram perder os autódromos, né? Porque antes havia eu chamo de autódromo de palco da velocidade, tá? Então vocês tiveram Gávea, a Barra da Tijuca eu corri lá, tá? E depois o primeiro autódromo e o segundo autódromo. Tá? Agora, quanto à minha carreira, eu comecei em 62, no prêmio, era uma corrida em homenagem ao Vitor Lossaco, que teve um acidente fatal nos boxes, tá? E, aliás, a família Lossaco também está há muitos anos no automobilismo brasileiro, tá? E eu comecei em 62, um Volkswagen 1200, né, levado pelo meu amigo Geraldo Meirelles. Aliás, ele ganhou a corrida. O Rio Negro tirou o segundo lugar, eu terceiro, e um carioca, que eu não me lembro o nome dele, tirou o quarto lugar. Tá? Era prova de estreantes. Tá? E depois eu fiz umas 12 horas, isso já em 60, final de 62, eu fiz umas 12 horas com o Luiz Pereira Bueno e o Ricardo, José Ricardi, das camisas Ricardi. Fizemos uma trica, né, com o meu Gordini. E depois o Luiz me levou e me apresentou ao Christian Heinz, e eu fiz a minha estreia na Willis, foram nos 1000 quilômetros, com 1093, e nós ponteamos a corrida, tiramos terceiro na geral. Né? E foi a última corrida do Bino, do Christian Heinz, aqui no Brasil. Depois ele foi para a Alemanha. Então, esse é o meu começo. Chico, deixa eu lhe perguntar uma coisinha.
Por que Chico Lameirão não foi jogar futebol e foi se interessar por automobilismo? Quem plantou a sementinha lá atrás na sua cabeça? Bom, então já começa muito tempo atrás, porque eu sou descendente de portugueses, tá? E eu comecei os meus estudos em Portugal, na cidade de Vila Real. E lá tinha corridas. Então, eu pequeno já assistia às corridas, eu vi Castellotti correr lá. Aliás, ele capotou na minha frente, tá? Eu vi Stirling Moss correr lá, Jean Berrat, e, e outros, Casimiro de Oliveira, Mascarenhas, enfim, corredores portugueses lá. Então aquilo sempre ficou, mas eu não ligava muito, bem na verdade, né? Aí depois eu vim para o Brasil e eu frequentava o Clube de Campo de São Paulo, esquiava lá, velejava, enfim. E eu tinha um amigo, o Geraldo Meireles, e ele disse: Olha, vai ter uma corrida de estreantes, tal, vamos correr, vamos juntos, e eu, cada um no seu carro, tal, aquela corrida curta. E assim é que comecei, né? E aí o vírus entrou, mas entrou de vez, eu acho que vai ficar por algumas encarnações. E você, a sua primeira corrida foi em 62, né, com Volkswagen. Você ainda se recorda daquelas sensações? Você ainda se lembra de estar dentro daquele carro esperando a bandeirada de largada para aquela sua primeira competição? Ah, sim, aliás, é interessante porque é, teve dois pilotos que andaram junto comigo para me mostrar onde é que virava, onde freava, não sei o que mais, né? Rubens Apovian e o Cury. Então, assim, os primeiros ensinamentos foram esses dois pilotos que me deram as primeiras dicas, tá? E é interessante assim, realmente ficou-se sempre fica um pouco nervoso. Aliás, em qualquer largada de qualquer tempo da carreira, largada é largada. Não adianta, o coração vem na boca, tá? E isso eu só melhorei isso alguns anos depois na Super V, que uma senhora me ensinou a fazer respiração yoga dentro do carro. E aí o coração realmente bate menos, tá? E você vê tudo mais claramente. Mas em qualquer largada, baixou a bandeira, você já fica calmo. A batida do coração é antes, porque você não sabe o que é que vai acontecer, tá? Então, isso é em qualquer corrida. Qualquer corrida. Eu fui campeão mundial. Vai dar uma largada, o coração vem na boca. E Agora, um você, ano. logo em seguida, diz, por favor, continue. Não, não, não. Pode perguntar. Pode perguntar. Logo em seguida, 63, você foi correr em dupla com Luiz Pereira Bueno, se eu não me engano. Como Sim. era estar ao lado de um piloto com as qualidades do Luizinho Pereira Bueno? Fantástica essa pergunta. E não foi só ele, porque é assim: toda a equipe Williams foi para Brasília, para essa corrida. E é interessante porque o Luiz é que me apresentou ao Christian Heinz. Tá? Então, eu acho que como castigo, o Christian chegou e disse: Bom, você está me apresentando, então você vai correr com ele, vai fazer dupla com você. Né? E aí a equipe Williams estava com três Berlinettes e três Gordines.
1093. Tá. Muito bem. E o Christian, ele assinava, ele podia pilotar qualquer carro. Ele assinava a postula para qualquer carro. Ele era o chefe de equipe e era piloto, né? Bom, o fato é que as 3 Berlinettes deram problema. E a diretoria da Willis, as 3 deu problema de alavanca de câmbio, deu um monte de problemas. E a diretoria da Willis estava presente a essa corrida. Muito bem. Bom, nos treinos o Luiz começou a andar, tá? Aí ele parou o carro para eu começar a dar as primeiras voltas, só que ele me deu alguns conselhos. E foi interessante porque o Christian Heinz veio por trás do Luiz para ouvir o que é que o Luiz estava falando comigo, né? E o Luiz chegou e disse: olha, o final da reta não é para frear. Eu estava comendo um saquinho de pipoca, voou pipoca para tudo quanto era lado. Pô, não frear no final da reta. E, enfim, ele deu todas as dicas. O carro, no final da corrida, tinha embreagem, tinha freio, funcionava tudo. Nós ponteamos a corrida durante a madrugada, tá? Aí, no finalzinho da corrida, o Christian quis guiar também a última perna. Tá? Então, na minha estreia, eu fui companheiro de somente o Luiz Pereira Bueno e do Christian Heinz. Né? Para mim foi uma big de uma honra. E eu gostaria muito de encontrar o cronometrista para saber, tá, o quanto eles foram mais rápidos do que eu. Realmente é uma pergunta que para mim sempre me... Porque com certeza eles foram mais rápidos do que eu. Só que eu queria saber o quanto. Né? Mas foi uma honra. Infelizmente, depois a outra corrida do Christian foi Le Mans, que foi péssima, tá? E fez, também o ano de 63, a bem da verdade, foi um ano um grande freio para o automobilismo brasileiro. Por causa do acidente do Christian. Teria sido realmente a última corrida do Christian, ele só ia ficar de chefe de equipe. E, no meu modo de ver, iria acontecer algumas coisas. Ele iria trazer os carros que ele pilotou para cá, então haveria um índice técnico melhor, tá? E a outra coisa é que ele iria levar pilotos brasileiros para correr na Europa. Tá? Então realmente um grande baque para o automobilismo brasileiro. E alguns meses depois, nós tivemos o acidente com o Celso Lara Barberis. Ajudou a enterrar a Fórmula Júnior. A Fórmula Júnior, para mim, era muito importante, mas muito importante mesmo. Você veja uma coisa, tecnicamente, isso foi... Fórmula Júnior começou em 61, 62, 63. Tá? Aí morreu... Uma parte foi por causa do acidente do Celso, mas que foi um acidente de corrida, acontece, tá? Não tem nada a ver com o carro do Fórmula Júnior. Tá? Agora, os pilotos das mecânicas nacionais começaram a reclamar que aqueles carrinhos já estavam os incomodando. Esse foi também um outro ponto para encerrar o Fórmula Júnior. Agora, para comprovar tudo isso, anos depois,
lançou-se a Fórmula V 1200, que tecnicamente ela era inferior à Fórmula Júnior. Veja o que é que se perdeu. Tá? Veja o que se perdeu. Eu vou pedir ao Felipe, vamos colocar no ar aquela ilustração, aquela figura número 1, aquela imagem número 1, porque para nós, imaginar as equipes, por exemplo, a Torque, a Willys, a Vemag, né? Você vê Simca, você vê os Gordines, você vê Berlinetta, você vê Renault, você vê Alfa, você vê carros, né, extremamente bem construídos, carros que a princípio não foram projetados para o automobilismo de competição, mas com uma performance fantástica, e vocês não tinham essa assistência que tem hoje, né, de ABS, ABT, ABCD, ABZDH, hidráulica elétrica. Vocês tinham que realmente dominar os carros. E o Bird, ele contando do que acontecia quando ele estava como reagia a Berlinetta Interlagos na pista, ele falou o seguinte: olha, o carro era uma bailarina. Era delicado, era fantástico, era rápido, mas você tinha que fazer um padedê com ela para você tirar realmente tudo que você pôde dela. E aí eu te pergunto, Chico Lameirão, como era guiar esses carros raiz mesmo? Bom, eu tenho que falar uma coisa. Essa época eu era um aprendiz. Tá? O Bird era um exímio. Tá? Ele tirava tudo do carro. Agora, os carros em si, eles eram em relação aos difíceis, os pneus era muito complicado, tá? Então, você tinha que realmente se jogar para dentro e seja o que Deus quiser, tá? Não sei se dava para sair ou não da curva, né? Agora, o DKV Malzone já não, já era bem mais no chão, tá entendendo? Mas as berlinettes você tinha que executar mesmo, tá? Carro leve, tá? E não podia frear muito, né? Porque senão caía tudo no chão, né? Foi uma grande escola. Foi uma grande escola. O Gordini foi uma grande escola, porque o Gordini ele tinha pouca potência, tá? Se você viesse escorregando demais, o motor caía no chão e você não conseguia levantá-lo. E aquela reta, depois da curva, você já tinha perdido, você não recuperava. Tá? Foi uma grande escola o Gordini. E nasceu grandes pilotos no Gordini. Tá? Até internacionalmente. O Ricardo Rodrigues pilotou 1093. Tá? Pouca gente sabe disso. E aqui nós tivemos Carol, Moco, tá? Vários pilotos foram otimamente. Foi uma grande escola, tá? E não só da Willis, tinha fora com o Gordini, o João Bravo Caldeira, era um excelente piloto, excelente que por motivos outros a equipe Williams não o pegou. Tá? Foi uma grande escola, tanto as Berlinettes quanto os 1093. Tá? Depois os Alpine já começou a ter um certo motor para te tirar da curva. Até você poderia. Eu nunca guiei o Alpine, só os A108, tá?
Mas imagino, tá, que já tinha uns 120 cavalos, 125 cavalos. Quer dizer, se você errasse, você ainda já tinha algum motor para te tirar da encrenca, né? Ah, enfim, foi uma época fantástica aquela lá. E você falou, comentou do Malzone. Malzone foi um carro que deve ter te marcado bastante, deixado bastante impressionado. Se eu não me engano, você superou até um recorde do Fangio, né? Acho que foi aqui em Interlagos. Não, Como era andar no não, Malzone? não era recorde, mas o Fangio não baixou de 3,50, tá? 3,50 foi a Tá. melhor volta dele e até ele rodou na curva 3, tá? Até ele não baixou disso aí, né? E agora, na questão do Malzone foi o seguinte: o Marinho era o primeiro piloto da equipe, Wehrmacht. Sim. Com razão, porque o Marinho ele se esforçava para desenvolver o produto, para melhorar, porque realmente e ele guiava muito. O Marinho guiava muito também, como o Bird era fantástico, tá? Agora, eu era numa época que, para mim, se tivesse o carro duas rodas, três rodas, quatro rodas, eu ia, ia de qualquer jeito. Agora, o Marinho, ele gostava do carro com a traseira plantada no chão. Tá? E ele sabia guiar muito bem isso, assim. Tá? E, então, você vê praticamente todas as fotografias do Marinho pilotando, tá? Ele está com o braço cruzado, com o carro saindo de frente. Tá? Já não era o meu estilo. Tá? O meu estilo, como eu nasci no motor traseiro, tração traseira, o meu estilo já era diferente. Mas eu não reclamava porque naquela época você não reclamava muito, porque tinha 40 neguinhos atrás para sentar no teu assento. Você disse, o carro não é. Então deixa o fulano entrar, então tá ótimo, tá bom assim. Acontece que a equipe Wehrmacht fechou e aí a Lumimare ficou com os carros. E teve uma corrida curta, o Grande Prêmio Faria Lima, tá? E então me pegaram para eu pilotar e deixaram o carro, tá? O Miguel Crispim Ladeira, Polodi, fecharam a bitola bastante atrás, tá? Pôr uma barra estabilizadora quase de 1 polegada atrás, tá? Então, o que aconteceu com isso? O carro ficou mais do meu jeito, tá? E ele já não saía de frente. E o que acontecia com isso? As rodas dianteiras, quando eu acelerava, elas estavam retas. Então, você imagina, do jeito do Marinho, as rodas estavam saindo de frente, com atrito do pneu no chão e o motor 1000. Então, aquilo ali freava muito. Então, nós ficamos com muito mais saída de curva e, é claro, a reta mais rápida. Tá? Então, numa classificação de uma volta só, eu virei 48,6. 3,48,6. Uau! Se tivesse mais duas voltas, três voltas, eu acho que vinha o tempo um pouquinho melhor. Tá? Mas também é, eu tinha que encaixar a curva 1 e a 2, já chegava bem rápido. Tá? Então, se tivesse uma máquina fotográfica,
poderia parecer que eu estava atropelando a tangência, mas não, eu estava escorregando, tá? Para encaixar o carro na curva, porque até tinha uma outra vírgula na coisa. Visto a pista vista de planta, tinha cascalho. Então, não era, se a largura fosse 10 metros, não eram os 10 metros, eram 6 metros que você tinha que usar. Senão você ia para o cascalho. Tá? Então, era meio complicado, mas fantástico, né? Fantástico. E aí, nessa corrida, o Moco estava no Carmanguia, a Porsche 2 litros, 4 comandos. Ele estava com 195 cavalos, tá? E, Ah, a bem da verdade, o Carmanguia ainda estava em ajustes. Tanto é que eu ganhei a primeira bateria, ele teve problemas com a porta dele, fria, ele teve que parar no box, então eu ganhei a primeira bateria. Na segunda ele e na terceira nós pusemos um pneu diferente na frente do Malzone que o deixou mais rápido ainda. Então eu na terceira bateria eu acompanhei o Moco, tá? E só que o meu motor depois engripou. Mas andamos juntos. Andamos juntos. Chico, me diga uma coisinha. Você se cuidava? Você tinha um exercício que você fazia, uma alimentação especial? Você tinha alguma rotina sua especial para piloto de competição? Ou você chegava lá com a sua vontade e talento e saía andando? Não, eu sempre fiz um pouco de ginástica, eu gostava, eu esquiava, mas na hora que eu comecei a correr, eu só fazia uma ginásticazinha, não era para bater recorde nenhum nem nada, só para me manter, tá entendendo? E agora, assim, eu me cuidava, sempre me cuidei um pouco, tá? E bom, ah, depois você teve na equipe Torque, depois Williams Vemag, e eu me lembro que você também chegou na equipe Jolie e andou naqueles alfas, né? Mas teve uma passagem que eu estava lendo que eu não entendi direito, eu fiquei com muita vontade de te perguntar. Num determinado momento, tinha à disposição aquela Alfa P33. Por que não chamaram você para pilotar a Alfa P33? É, eu estava na minha cabeça que eu iria fazer dupla com o Carlos Patti na 33. Tá? É, até seria fantástico, porque o Moco guiava uma barbaridade. Barbaridade, tá? Então eu iria saber em que posição eu estaria, porque não, iria se montar no mesmo carro praticamente na mesma hora. Tá? E aí me falaram que eu não iria, e iria o Marivaldo. Então eu saí da Jolly por causa disso. Tá? E aí o Eugênio Martins tinha comprado um AC e me convidou para eu pilotar o AC dele. Tá entendendo? Então foi isso. Porque Bom, aí em 68 eu fui campeão brasileiro com a Alfa Romeo, né? Fui campeão, sim. foi o meu primeiro campeonato Aliás, vamos ganho. colocar aquela imagem número 2, Felipe, pode ser? Como é que é? O nosso produtor, nosso diretor, Felipe, Ah, era um carrinho é, parecido com esse? esse aí, esse aí mesmo, esse aí. E eu ganhei junto com o Emílio Zambello,
uns 500 quilômetros, e junto com o Wilson Fittipaldi, umas 500 milhas, tudo na Guanabara, tá? O primeiro autódromo da Guanabara. Tá? Aliás, teve uma Aliás, dessas isso eu ia dizer, Chico, exatamente que você já era merecedor do título do Rei da Guanabara, porque você andou com o Ganso e com o Zambelli na 500 milhas, se deu super bem, depois você voltou, fez as 1000 milhas com o Ilcinho e também se deu bem. Então já merece o título de Rei da Guanabara. Foi engraçado, uma dessas corridas que foi com o Emílio Zambello, era assim, o Bird e o Luiz estavam ponteando de Bino, e nós estávamos em P2. Acontece que na curva norte, eu estava pilotando, na curva norte me estourou o pneu dianteiro apoio. E na saída da curva norte tinha um muro, tá? E o carro foi direto para o muro. O fato é que tinha o asfalto, tinha um areião e tinha o muro. Eu indo para o muro, eu disse, bom, mas não vai sobrar nem o documento do carro, porque ia destruir aquela GTA, ia destruir. O fato é que eu não cheguei no muro e o pessoal do box viu o que aconteceu. Então eu dei uma marcha ré, pus a primeira, fui até o box, o Manolo, o mecânico, trocou o pneu e eu fui para a pista. 2 voltas depois, o motor do Bird no Bino ficou em 3 cilindros. E eu vim recuperando, passei e ganhamos a corrida. Foi um fato pitoresco, vamos dizer assim. Esse evento, digamos assim, que aconteceu em relação de você não pilotar a Alfa 33, depois disso você passou a se dedicar aos protótipos, né? Você andou na divisão 4, não foi isso? Não, não existia a divisão 4 naquele momento. Eu fui de AC, tá? É o motor do Roger Resney. Aliás, uma bestia de motor. Era um motor super potente, era um 2 litros, era 1900, virabrequim roletado, 2,48, tá? E foi o AC mais rápido que houve, tá? A ser um E carro projetado pelo Anísio Campos. Anísio Campos. Tanto é que foi até interessante, porque ia ter uma corrida novamente no Rio de Janeiro, tá? Eu fui de avião e eu estava esperando o Anísio, que ele estava transportando o AC, tá? Acho que ele estava com o Fritz Jordan o acompanhando nessa viagem, tá? Aí eu fiquei no autódromo e nada deles chegarem, nada. O Anísio tinha estava num Cinca com a carreta com o AC atrás. Numa avenida, um rio perto, aí na cidade do Rio de Janeiro, a carreta quebrou e ele pegou um poste com o AC não deu para correr. Tá? Então ele chegou lá com o carro todo destruído. E aí depois se refez o carro e tudo, e houve uma outra corrida, tá? Que até na largada o Moco fez a pole com a P33, eu fiz o segundo tempo, e o De Paoli com a Lula fez o terceiro tempo. Tá? Mas eu tive problema logo na primeira volta com o balanceiro do motor. Tá? Então foi isso aí. Mas você gostava? Você começou a desenvolver, ou chegou num ponto com carrinhos de turismo, você foi para os protótipos, você gostava de guiar com a cabeça de fora?
Ah, gostava, gostava. Eu prefiro. Sempre preferi, Oh, sempre preferi. Né? Depois de algumas corridas com a C, eu capotei com a C aqui em Interlagos, na ferradura, num teste, né? E também, porque na altura a gente não usava cinto de segurança, né? E, mas deu para ficar inteiro. Aí depois eu fui para a Inglaterra, né? Passei lá alguns meses. isso, vamos falar. Foi quando você andou de Fórmula 2? Não, Fórmula Ford. Fórmula Ford. Inglaterra foi Fórmula Fórmula Ford na Ford. Inglaterra, ah, tá. Fórmula Ok. Ford na Inglaterra. E foi. Eu era sozinho lá. Tá? Teve um dos patrocinadores, eu não chegava o dinheiro. Então eu estava muito apertado, enfim, já estava prestes para voltar, quando eu recebi um telefonema do Rafael Rosito, do Rio Grande do Sul, tá? Que disse: Olha, eu cheguei aqui e quero correr, não sei o que mais. Eu disse: Olha, eu estou vendendo o carro, se você quiser comprar. E aí ele me fez uma proposta de comprar metade do meu equipamento e uma corrida eu fazia e a outra ele faria, tá? E aqui era que da semana que eu não iria correr, ou ele, eu ia ajudá-lo, tá? Então, deu um oxigênio a mais. Como foi ele que propôs isso, eu disse, bom, então a próxima corrida é você. E ele até andou muito bem. O Rafael Rosito andava muito forte, né? Andava forte. E ele tirou quinto ou sexto em Brands Hatch, tá? E, e aí ele levou um mecânico muito bom, que é o Wilson Drago, tá? Então, com o mecânico, eu estava me sentindo que eu estava na equipe McLaren, né? Porque já estava com apoio e tudo. E a próxima seria em Truxton, que é uma pista de muita alta velocidade, né? Só tem duas curvas em segunda, o resto é a última marcha pé embaixo, a pista inteira. Tá? E, e aí eu bati o recorde da pista, tá? Já com um certo apoio, tudo. Aí o Rosito, que não era o combinado, ele quis andar, pô, eu tenho que andar 2 voltas na ilha, sei que mais, eu disse, bom, tudo bem, vai. Ah. Só que ele destruiu o carro. Ele, ele acabou totalmente com o carro. Aí então ele foi extremamente honesto, ele me comprou a outra metade do carro, tá? E aí eu vim embora e ele ficou lá correndo. E por que você não voltou? Olha, para voltar do jeito que eu estava, sem patrocínio, sem nada, eu preferi ficar aqui. E aí, a bem da verdade, era uma época que o Emerson, o Moco, o próprio Wilson, o Fritz Jordan, eles tinham resultados lá, mas eles estavam numa programação tinham mais retaguarda do que eu havia estado ou tido. Né? E então, quando eu cheguei aqui, ninguém dava um de corrida para eu andar. Tá? A minha salvação é que o Pedro Vitor Delamare tinha uma escola de pilotagem. Então, toda quarta-feira eu ia lá e alugava um carro para não ficar destreinado, tá entendendo? Ficar destreinado.
Aí eu recebi um telefonema do Ricardo Ascar um dia e ele disse: Olha, pega o avião, vem para cá, porque você vai pilotar numa equipe que eu estou montando. Tá? E aí nasceria a equipe Hollywood. Aí eu voltei para a Inglaterra para comprar equipamento, para escolher equipamento. Tá? Que legal. Só que aí o Ricardo foi lá, eu mostrei o que eu havia escolhido, já estava tudo programado, só que o dinheiro não chegava. E aí eu disse, olha, tem boi na linha. Né? Tem boi na linha. Não sei o que está acontecendo. Aí ele voltou e houve um distrato. E não se fechou, não ficou com o Ricardo a equipe Hollywood. Tá? Só que aí eu fui contratado pela Hollywood e em 71 eu fui campeão gaúcho e brasileiro de Fórmula Ford. Isso. Aí começou. E você, é uma curiosidade minha, é uma pergunta bem descabida, mas como foi que surgiu essa sua relação com a motorrádio? Porque eu me lembro de vários carros seus, inclusive aquele vermelhinho, aquele Super V, né, vermelhinho, escrito motorrádio. Como foi que surgiu a motorrádio na sua vida? Felipe, aquela imagem número 5, pode ser? Aí é o seguinte, Gildo. Esse carro fantástico, fantástico. Deveríamos ter uns 300 mais na reta de Interlagos para essas calotas funcionarem. Eu sempre fuçava, sempre fuçava. Mas a questão é o seguinte: nós fomos campeões na equipe Hollywood, tá? E só que aí eu resolvi montar a minha equipe. E fiquei atrás de patrocínio e tudo, e várias firmas visitei, e numa delas foi a Motorrádio, tá entendendo? Era assim, um escritório simples, simples. Eu disse, poxa, aqui não vai sair nem cafezinho, né? Aí tinha o presidente era o senhor Hiroshi Oroshima, tá? Japonês, mas mais brasileiro do que muitos brasileiros. Ele fazia questão de dizer que ele fazia as máquinas as máquinas feitas aqui para fazer os rádios. Ele fazia questão de falar isso. E aí ele disse, olha, vamos fazer a experiência de uma corrida, que foi em Tarumã. E eu quase que venci essa corrida. Tá? Então eles gostaram do retorno e aí fizeram um contrato anual, tá? E todo ano renovava. A Motorrádio, eu fiquei com a Motorrádio durante 5 anos. Cada final de ano renovava o contrato para o ano seguinte. Tá? Então aí chegou uma época que eu corria em todas as categorias. Eu corria nos protótipos Porsche, o Polar, Fórmula Ford, depois a Super V, juntou. Eu não teve assim um ou dois fins de semana que eu não corri. Tá? Boa época. Chico, a gente sabe que o automobilismo, enquanto ele encanta muita gente, ele gera também um desgaste muito grande em quem participa.
Você diria que foi sacrificante para você, em termos de família, em termos pessoais, essa dedicação toda ao automobilismo de competição? Não, não, não. É, deixa eu voltar bastante tempo atrás, no tempo, tá? E, assim, quando eu esquiava, velejava, é, jogava tênis, eu também bebia bem. Na hora que eu comecei a correr do automobilismo, eu falei assim: eu tenho que escolher, ou vou beber ou vou fazer automobilismo. Os dois não dá certo. Então eu parei de beber. Tá? Então, nesse quesito, foi fantástico. E eu não misturava, eu me sentia assim, já que eu estou sendo patrocinado, aliás, tem uma vírgula aí no que eu vou falar. Já que eu estou sendo patrocinado, eu tenho que honrar esse patrocínio. Tá? Então, por exemplo, na Super V, eu tinha 2 carros meus na Super V. Porque se eu tivesse um acidente no sábado, tá? E eu tivesse inteiro, com certeza no domingo eu estava dentro do outro carro, tá? Profissional, profissional mesmo, tá? E eu não misturava. E a minha família me acompanhava, apoiava, tá entendendo? Então, só para você ter uma ideia, teve uma corrida a Super V, lá em Tarumã, eu não me lembro que lugar é que eu tirei. Acho que, sei lá, não me lembro. E o Nelson chegou na entrega de prêmio e disse: Chico, por favor, anda no meu carro amanhã, segunda-feira, tá? Segunda-feira. Eu disse: poxa, bom, tudo bem. Porque como eu mais ou menos também era representante polar, os desenvolvimentos que eu fazia, eu passava para polar para eles entregarem para os fregueses deles, tá? Então, eu disse: tudo jóia. E aí eu testei o carro do Nelson em Tarumã. Tá? Isso na segunda-feira. Eu adiei a minha viagem, tá? Que estava programado para segunda-feira, e andei no carro do Nelson. Tá? Qual seria o momento mais marcante de toda a sua carreira? O momento, olha, Sim, teve uma corrida de Super V que. Porque a Super V em Interlagos era tudo. Primeira coisa, o tanque era de 20 litros, então era tudo tiro curto. Você tinha que resolver todos os teus problemas em 6 voltas. Não tinha essa de estudar, não sei das coisas. Não, não. Se chegasse, tinha que passar ou ser passado, ou vamos que vamos. Tá? Muito bem. Na segunda volta, fomos todos para a ferradura e estava assim: Guaraná Menezes, o Júlio Caio, tá? O Nelson Piquet. Eu não me lembro se estava o Troncon também. Tá? Não, eu não posso garantir que o Troncon estivesse também na fila. E eu. Tá? Aí, na entrada da Super V, não sei, você se lembra que tinha uma para a direita, que era em quinta, pé embaixo, depois você freava e entrava na ferradura. Tá? Então, o Guaraná ia frear e os outros, como estavam atrás deles, iam frear um pouco mais atrás. Então, para essa da direita, eu entrei mais para a direita e eu passei os 4
e sair em primeiro lugar na ferradura e ganhar a corrida. Fantástico, fantástico. E me diga uma coisa, você acha que o automobilismo brasileiro dá o devido valor a vocês? Eles reconhecem realmente vocês como heróis da nossa história? Não, eu nem sei se podemos nos rotular de heróis. Foi uma época, foi brava, uma época que você tinha que inventar tudo. O Nelson era exímio nas invenções, tá? Exímio. Eu tenho muito respeito pelo Nelson, tá? Tenho muito respeito pelo Nelson. E, enfim, hoje está muito facilitado, né? Hoje está muito facilitado com o computador e tal. Eu acho que já faz tempo que o Brasil está com a escola errada de aprendizado de automobilismo. Tá? Agora, parece que esse meu pensamento só tem dois pilotos que conferem esse meu modo de pensar. Tá? Ricardo Ascar e Pupo Moreno. Porque o resto fala assim, não, as épocas são outras, porque eu sou da filosofia que o garoto que vem do kart, tá? Que o kart é fantástico, é uma escola fantástica, tá? Mas o garoto que vem do kart tem que guiar pneu fino, sem apêndice aerodinâmico. Tá? E porque isso aí tem o garoto ele aprende a encaixar o carro na curva e saber quando o asfalto vai terminar. Isso é preponderante. Isso é preponderante. Se ele não sai, o que eu falo de não sai ninguém é do nível do Emerson Fittipaldi, do nível do Nelson Piquet e do nível do Ayrton Senna. Tá? Eu estou acostumado com 3 campeões mundiais que nasceram no pneu radial sem apêndice aerodinâmico. Aí a turma fala assim, mas a época é outra, tal. Eu disse, bom, tudo bem, eu estou muito velho, a minha memória já não é tão grande, então me fala, depois desses 3, qual é o brasileiro que foi campeão mundial de Fórmula 1? E aí eles não têm o que responder. O Pupo Moreno explica isso mais tecnicamente do que eu, porque eu explico no sentido de pilotagem. Tá? Tem que aprender a encaixar o carro na curva e a saber quando o asfalto vai terminar a saída da curva. Agora, o Pupo ele explica de um modo mais técnico do que eu. Tá? Mas há uma convergência de precisa começar com pneu radial e sem apêndices aerodinâmicos. Aliás, se você me permite, eu estava em Silverstone. Já há alguns anos atrás. O meu filho trabalhava na Gineta, tá? E aí eu encontrei o Pupo Moreno no estacionamento, tá? E aí começamos a conversar, tal, não sei das quantas. Nisso chegou um senhor e, interrompendo a nossa conversa, falou assim: Ô Pupo, eu acabei de comprar um Fórmula 3 para o meu filho. Aí o Pupo falou assim: mas você fez uma grande cagada agora. Porque o teu filho precisa de aprender a saber escorregar antes de guiar o Fórmula 3. Tá? Então, é por aí. Mas acho que somos nós 3 só que pensamos desse jeito. Infelizmente. Nós
Nós precisamos, sim, apesar de que nós estamos vivendo no século XXI apenas algumas gestões, a nossa entidade máxima, a CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo, parece que emergiu no século XXI. Estamos tendo um pouco mais de retorno de promoção, de publicidade, de transmissão. Os meios de comunicação também têm facilitado. Pode ser que alguma coisa mude. Eu defendo uma coisa, que os promotores, como Giulianelli, da Vicar, da Stock, o Denner Pires, olha, meu xará aí de sobrenome na Porsche, quer dizer, aonde seja possível que permitam que vocês tenham contato com essas novas gerações. Porque a experiência que vocês têm, que vocês trazem, essa didática, essa paciência, essa simpatia, essa comunicação fácil que vocês têm, esclarece muita coisa, informa muita coisa, faz a pessoa pensar muita coisa e não ficar contando somente com a surpresa e com o que aquele computador diz. E outra coisa que eu não acredito, como é que um país pode escrever a sua história se esquecendo ou apagando o seu passado? Não dá. Então eu gostaria realmente de fazer essa sugestão aqui, que a cada evento vocês estivessem presentes, workshops e conversas e papos como esse nosso, que são maravilhosos, e que cada vez mais nos enriquece e nos fazem pessoas melhores. A gente não pode perder aquela humanidade por uma máquina. O automobilismo se fez com homens. Homens e máquinas não, porque se não fosse a pessoa ter coragem de sentar num protótipo e acelerar às vezes sem freio, aquela máquina que hoje se chama Ferrari, que hoje se chama Maserati, que hoje se chama Lotus, que hoje isso, que hoje é aquilo, nada mais seria do que liquidificadores, batedeiras e ceradeiras. Seria um bando de ferro. Sim. Então, se não fossem as pessoas bravamente, corajosamente, se permitirem se arriscar as suas vidas, tolherem essa relação com os seus familiares em troca desse desenvolvimento e dessa paixão, o que seria do automobilismo? Chico, eu quero também deixar uma mensagem aqui para todo mundo que está nos acompanhando, que a partir da semana que vem, o programa ao Volante vai ser transmitido no canal do YouTube e no aplicativo da Priority Conteúdos. A gente troca de plataforma, a gente deixa de estar no Facebook, vamos ganhar o YouTube. Então não percam, a partir da semana que vem, não se esqueçam, vão lá no YouTube, se inscrevam, coloca lá Priority Conteúdos, faz a sua inscrição, toca no sinozinho para você não perder. Não só o programa ao Volante, mas toda a programação da Priority, que está valendo muito a pena. Chico Lameirão, eu tenho que te pedir perdão, porque o nosso tempo é muito curto, mas foi de uma riqueza, foi uma oportunidade ímpar que você proporcionou a todos nós. Eu quero agradecer a você pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, a sua família, a generosidade de deixar a gente curtir um pouquinho você aqui. E já fica o convite para uma próxima vinda, e esse espaço aqui é todo seu. Eu queria que você dedicasse algumas palavras aqui para a nossa turma que está acompanhando sempre o programa Ao Volante. Eu só tenho a agradecer. Eu não conhecia você. Gostei. Você entende muito pelo que eu estou vendo, tá? Não, sim, com certeza, tá? E eu queria deixar também assim que eu tenho uma meia frustração de não ver outros campeões mundiais brasileiros. Tá? É uma frustração minha. Por um outro lado, o meu filho está trabalhando na Fórmula 1, que foi não correndo, é claro, mas ele é engenheiro e ele tentou a Inglaterra, ele passou 6 anos na Gineta, depois ele foi para a Force India,
e hoje ele está na Mercedes-Benz, tá? Então, ele é engenheiro de fábrica, tá? De fábrica. E ele não é pista, tá? Então eu tenho um certo orgulho um grande orgulho que ele está no automobilismo, tá? E isso foi fruto do meu convívio, enfim, tá? Olha, o seu programa é excelente, tá? Vocês estão de parabéns. E o que eu puder fazer para o Rio de Janeiro voltar a ter um autódromo, você pode contar comigo. Eu tenho certeza, de todos nós estamos muito orgulhosos da sua participação aqui. A todos vocês que nos acompanharam, que nos privilegiaram com a sua companhia, e tivemos a companhia dessa pessoa incrível chamada Chico Lameirão. Eu quero agradecer ao Felipe, quero agradecer ao André Baltazar, a todo mundo da Priority, e eu espero vocês quarta-feira que vem, lá no YouTube, hein? Não se esqueçam, no YouTube e no aplicativo Priority Conteúdos, em mais um programa Ao Volante. Tchau, pessoal! A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.